Konbanwa, minasan, o Genki desu ka? Começando o Mais Geek, o programa com mais termos em japonês, na TV brasileira, parece até um dishô. Mas fique tranquilo, você, meu querido otaku, que está começando agora essa vida tortuosa do mundo dos animes e mangás. Os seus senpais aqui vão te dar todas as dicas para você não fazer feio com seus nakamas e ficar enturmado. Por exemplo, você sabe que é um chunibyo? Então fica com a gente que você vai descobrir hoje. A língua japonesa falada nos animes se desenvolveu de uma forma completamente única dentro do nicho otaku. Da própria palavra otaku, que se refere a quem é fã de anime e mangá, as gírias otaku, segundo seus usuários, são intraduzíveis. Senpai, sensei, shonen, shoujo, kawaii, nani, itadakimasu, daisuki, kisama, ore, etc. Mas será que não dá para traduzir mesmo? Fala a verdade, vocês também não kirai? Quando tá aí o Caixinha atravessando a Michi e o Kuruma com a certa? E assim, antes de eu concordar com... Eu perdi o memorando da roupa, né? O que acontece? A gente falou, hoje é dia de roxo. Vinho? Então, vinho. Mas não, quando o Karadá não tá da Jobo, não tem jeito, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando vem um Kuruma-chan na Michi ali, te leva pro Isekai sem querer, Mendokusai. Na moral, Mendokusai, né? Meu Deus do céu. Eu queria ser mandado pro Isekai, viu? Olha lá, ó. Muito queria. Chunibyo. Tá Vamos pra pauta de verdade, porque é de Kanganai, velho. De Kanganai, velho. Então, Nichan. muito bem. O-san. É de Kanganai, o-san, o Nichan. Gente, brincadeiras à parte, a gente tá aqui fazendo essa besteira, mas é só pra situar vocês que talvez estão entrando agora neste mundo otaku, neste mundo de animes, e tá se perguntando o que é otaku? O que é isekai? O que é shonen? O que eles falam diferente? Porque tem muitos termos que a gente nesse meio tá habituado, que você que está começando agora pode ser que ache esquisito. Eu gosto muito que algumas pessoas que gostam, né, e acompanham há muitos anos, insistem em dizer que algumas coisas não tem tradução. É nakama porque é nakama, entendeu? Não pode ser amigo, companheiro, sabe? Alguma coisa. Releva. Só releva. Não, porque nakama é muito mais forte. Mas é legal a gente falar disso aqui no programa, porque nós mesmos aqui no Mais Geek, a gente usa muitos termos, às vezes, sem querer, né? A gente tá falando, nossa, você cai, não sei o quê, papapá. E você aí de casa talvez não saiba, né, o que significa. Mas isso vai acabar hoje. A gente vai tentar ajudar vocês, de alguma maneira. Claro que a gente não vai fazer aqui uma leitura de dicionário. Olha lá, ó. Olha aí. Claro que a gente não vai ler um dicionário aqui pra vocês, né? A gente vai falar o quê? Dos principais termos. Então, garanto que vocês já ouviram aí shonen, shoujo. Shonen, shoujo. Shonen, shoujo. O que é? Exatamente. Ou então, vamos começar ali do começo mesmo. Quando o termo se popularizou aqui no Brasil? Isso é legal, porque isso é diretamente relacionado à popularização da própria obra, do anime, do mangá e da galera que começou a gostar disso e começou a encontrar outras pessoas que também gostavam da mesma coisa e, cara, eu pensei que só eu gostava, sabe? Você já ouviu essa frase, com certeza, né? Eu não sei, a Tá provavelmente também. Mas, nossa, eu achei que só eu gostasse disso. Como assim você também gosta? Aí, 2. Ah, não, você também. 3. Aí, 4. Já é uma gangue, entendeu? Não, assim... Os eventos de anime começaram a surgir aí na metade dos anos 90 em diante. Sim. E a galera começou a se encontrar, começou a celebrar toda essa cultura japonesa que estava chegando de uma forma completamente inesperada no começo e depois de forma oficial, né, com publicações, com animes e tudo mais passando na televisão. O pessoal que vê hoje os eventos gigantescos, tipo... Não imagina como isso nasceu. Não imagina como era no começo. Você tinha, sei lá, meia dúzia de pessoas tímidas chegando num lugar que não cabia mais do que 100 pessoas, eu acho, no máximo. E o cara, nossa, ele gosta de anime também, ele gosta Você também, qual que você gosta mais? Não sei o quê. E todo mundo muito feliz, muito alegre, muito contente. Hoje em dia a galera é muito mais cool, assim. Eu também gosto, mas não é aquela coisa, meu Deus, ele falou isso, eu não tenho como colocar isso em outro idioma. Não, porque tem. Eu, por exemplo, kawaii mesmo. Kawaii é bonito, só que a galera prefere falar kawaii, porque é mais legal, porque é japonês. Você treina um outro idioma também, né? Mas não é único. Você pode falar bonito. Kawaii é o jeito que os otakus acharam de chavecar em evento. Ele chega pra menina, ele prefere falar kawaii. Você é muito kawaii. É porque não tem o peso. Fala, nossa, você é mó bonita. Mas isso é um negócio real. Não tem o peso da palavra. Você fala assim, eu te amo. Você fala shiteru.
É totalmente diferente. Você nem sabe o que você tá falando. Vamos partir do começo, então, gente. Qual que é a definição de otaku? Eu acho que primeiro nós precisamos deixar muito esclarecido que, assim, otaku, para os japoneses, é um negócio até pejorativo. É um termo que se refere a fanáticos, mas de qualquer coisa. Ainda assim, é ruim, é mais ruim do que bom no Japão, mas em todo o resto do mundo é majoritariamente bom. Só aquela pessoa que gosta de anime. Mas, assim, dentro da cultura e dos otakus, nós temos aí as derivações, então, que estão muito presentes, que são assim, eu assisto anime. Eu gosto do quê? Eu gosto de shonen? Eu gosto de shoujo. Normalmente você vai indicar, fala assim, eu quero indicação de um shoujo. Era um shonen de lutinha. Um shonen de lutinha. Então, o que são esses termos? Por definição propriamente dita, shonen é voltado para o jovem. Só que aqui a gente já tem aquela assimilação de que automaticamente shonen é lutinha. Porque é o jovem menino, né? O shonen, né? Não é? Você tem uma separação demográfica no Japão, porque, cara, o mercado editorial japonês é um negócio maluco, que eles segregam tudo. Nada é um negócio para um bolão de pessoas. É sempre um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali. E aí as revistas de quadrinhos, os mangás, né? Eles têm essa demografia estabelecida na própria peculiaridade de cada público que vai selecionar cada um dos mangás. Pra gente, acabou sendo consolidado aí como uma forma de categorizar um gênero, mas não é bem isso, mas funciona aqui nesse sentido. E aí o shonen é o mangá que é publicado para jovens garotos. Isso, a nossa versão aqui, tá? É um mangá publicado para jovens garotos que gostam de aventura, então você vai ter temas mais leves. No Japão eles veem muito assim, nos Estados Unidos é assim também, né? Mas então, o que eu quis dizer é que no Japão ele é mais uma demografia. É mais só para situar um público. E aqui virou uma separação de nicho mesmo. É que nem o termo otaku, né? Que no Japão é uma coisa, fora do Japão é outra. E aí o shonen também, meio que delimita que quando você escuta que vão lançar um mangá shonen, você já sabe que é um mangá de ação, de aventura, com lutas, com protagonistas homens que vão fazer uma coisa ou outra. Tem exceções? Tem muitas exceções. Mas no geral é isso. Então, e aí por você exemplo, tem um shoujo. Desculpa. Eu ia falar. Um exemplo para você que tá em casa. Naruto, Dragon Ball, Jujutsu. One Piece. Shonen. Agora, e se eu falar Cardcaptor Sakura? Aí você entra nessa outra categoria que também aí estamos aí estipulando que é a gente delimitando essas coisas, que a gente, eu digo Brasil Ocidente, né? Que é o shoujo. Não quer dizer que é uma coisa menos do que o shonen. Não, com certeza. São só delimitações que a gente... É como você entrar numa livraria e pegar categorias, estilos de escrita diferentes. Literatura, biografia, não sei o que. É a mesma coisa. Exato. Aí eu acho que, delimitado isso, dentro dessas categorias, nós temos os pronomes de tratamento ali dos personagens entre si, que a gente escuta muito Sasuke-kun, Sakura-chan. O pronome de tratamento é um problema, né? Assim, muita gente que lê quadrinho, lê mangá, né? No caso, não gosta quando omitem ou quando traduzem esses sufixos, prefixos, tudo que entra como pronome de tratamento aí para mostrar, de certa maneira, o grau de intimidade que o personagem tem com o outro. Isso é um problema muito grande, porque a língua japonesa é toda trabalhada na idade e no respeito que a pessoa tem com a outra, na intimidade que a pessoa tem. Aqui, chega dando tapa nas costas da Thaís, tapão na nuca do Cleiton, e tipo, é isso aí que a gente tem. A partir de hoje eu quero que você só me chame de Samar depois do meu nome. Samar tá. Gente, então assim, no Japão é mais comum, então, por exemplo, quando você não é tão íntimo da pessoa, então o Jeff, né? Jefferson Caio. É normal você se referir a Caio-sama, Caio-san. Samar. Cleiton falando Samar. Samar sou eu. O Jeff só Jeff. Caio-san. Aí, se você já é mais íntimo da pessoa ali, já é um amigo de infância, você pode Jeff-chan. Ou kun, né? Ou kun. Que são sufixos que são usados para uma proximidade maior. Eu posso chegar para ela e falar, você não precisa me chamar pelo meu sobrenome. Você pode me chamar pelo meu nome. E aí o nome implica, ou falo só seu nome, mas nossa, a gente é tão amigo assim, você fala meu nome. É aquela camada secundária no japonês que dá aquele toque de afinidade que as personagens têm entre eles. E realmente é um pouquinho chato de traduzir isso
para nossa língua, mas muita gente já está mexendo, já está fazendo coisas muito interessantes e eu particularmente gosto quando em algumas conversas que aparecem em mangás e coisas tal, por exemplo, eles usam diminutivo para se referir assim. Exatamente. Mas é muito contexto, sabe? Não é sempre que é o diminutivo, por exemplo. Exemplo. Mas é muito contexto. My Hero Academia, Kachan. Aqui virou casinho. Exatamente, porque funciona. Ele se conhece desde criança, ele chamava assim, ele cresceu sempre e chama assim. Isso dá uma sensação de irritação pro Kachan. E aí ele meio... Funciona. É desse jeito que funciona. Mas não é todo mundo que funciona assim, né? E eu acho que a gente, antes de encerrar este bloco, só tem que falar de Senpai e Kohai. Quem nunca viu? Senpai me nota, o Senpai me notou. O que é Senpai? O meme, né? O meme. Senpai me notou. Eu vou falar pra vocês, se vocês estão assistindo mais e que não sabem o que é Senpai, eu tô muito decepcionado com vocês, viu? De verdade. De verdade. Mas Senpai é veterano. Em japonês, quando você tá num grau de escolaridade, vamos pensar na escola, você está num grau de escolaridade menor, você tem um cara que vai te guiar ali nos passos, né, para subir, para passar de ano, ele é o seu senpai, ele é o seu veterano, e você é o kohai, você é o cara que tá antes dele, né? Exato. Exato. É fácil. Assim, é que eles usam muito mais, isso, né? Você manja mais, você é o senpai, tipo, eu manjo mais que o Jefferson, eu sou o senpai dele. E eu sou o kohai do Clayton. Entendeu? É isso. Se... Tem que brincar, né? Ok, se fez sentido pra alguém que tá aí do outro lado da telinha, ok, mas é basicamente isso. Seguinte, meus amores, ainda tem outros termos que a gente quer discutir com vocês e um papo super legal sobre Isekai que a gente vai fazer no próximo bloco. Então não sai daí, assiste Dragon Ball Super que a gente já volta. E hoje, a gente aqui no Mais Geek está focado em traduzir quase que literalmente os termos do mundo otaku que você pode encontrar quando você tentar entrar, você que está entrando aí, dando os primeiros passos nos animes e nos mangás. Não é, Thaís? No primeiro bloco a gente já falou um pouco sobre alguns dos termos mais utilizados ali na rodinha dos amigos, então olha, para mais dicas, continua com a gente, porque a gente ensina a ser descolado, ensina a ser kakoi. Kakoi! Mas agora a gente vai falar, acho que de um termo que é um dos, talvez, mais em alta nos gêneros ali dos animes, Clay. Pois é, a gente vai falar dos Isekai. Dentre os assuntos mais abordados na criação de um anime atualmente, o Isekai vem ganhando destaque no imaginário do fã. Jovens insatisfeitos com as suas vidas que ganham uma segunda chance no mundo de fantasia, no qual ele se transforma no herói da profecia que vai salvar a todos. Ou quase isso. Cara, esse é um termo que não era pra ser tão difícil assim, mas causa confusões, mas graças Kami-sama, temos aqui um especialista em Isekai. Pois é. Olha lá, ó. Eu posso dizer que ultimamente eu estou... Sou correio do Cleiton de Isekai. Pelo menos Isekai eu posso falar que sou correio do Cleiton. Hoje em dia eu estou um pouco mais seletivo com os Isekai. Assim, agora meu paladar para Isekai ficou um pouco mais refinado. Só agora? Só agora. Gente, tem umas baciadas de Isekai que às vezes eu falo, Senhor amado. Mas é que nem o vinho Isekai, Thaís, assim. Tipo, você vai ficando mais velho, você vai começar a apreciar com o tempo. Você é o vinho, não o Isekai. Exatamente. Entendi. Sacou? Então, você vai ficando mais velho e você vai aprendendo a apreciar algumas nuances. Vamos explicar pra galera o que é Isekai. Assim, literalmente Isekai é outro mundo, mas não é só isso, né? Exatamente, não é só isso. Assim, Isekai, como o Jefferson falou já no primeiro bloco, o Japão adora assim, colocar várias terminologias, né? Em muitas criar gêneros, dividir o público dele. Gêneros, assim. Isekai hoje em dia no Japão assim, tem assim, literalmente centenas de subgêneros. Assim. Mas é tudo Isekai, tá? Então a gente não vai se aprofundar muito nesses subgêneros. Um dia, quem sabe, a gente vai, mas fique sabendo que eles são categorizados em assim, vários subgêneros, né? Mas todos são Isekais, todos têm a matriz comum que é o herói, né, ou o protagonista, a protagonista, é enviado para um outro mundo que não é o dele. E é isso. Muito importante, inclusive, para fazer essa distinção, fantasia nem sempre é Isekai. Naruto, por exemplo, é Isekai? Não é Isekai, Naruto. Parece, mas não é. Por exemplo, Lodoss War também não é Isekai. Que tem tudo de fantasia ali, mas é o mundo deles. Eles não vão para outro mundo e ninguém vem pro mundo deles. Né? E isso é muito comum a galera confundir, porque muitos Isekais, eu diria que pelo menos 90% dos Isekais que são criados no Japão usam fantasia, aquela fantasia medieval,
para o rapaz viajar ou a menina viajar para outro mundo. Então, muita gente fica achando que todo anime de fantasia também é Isekai. Eu acho que na verdade não é. A maneira mais fácil de lidar com o Isekai, o que ele é de fato, é pensar no escapismo. No escapismo do cara que gosta da obra e quer conhecer uma história em que ele possa ser o protagonista. Porque é a história de um cara do mundo real que tem a vida normal. É muito importante isso, ele ter uma vida normal, ele não se destacar em nada quase sempre, né? Porque existem exceções. Né? Ser um salaryman, um cara que trabalha todo dia, vai pra casa, volta pra casa, é tímido, não tem muitos amigos, não sai de casa, e aí, de repente, da noite pro dia, acontece, ele acorda em outro mundo, só que é um mundo que ele sempre quis viver. Normalmente também tem isso, né? É um mundo onde as regras dos jogos funcionam, ou ele tem poderes, ou ele precisa salvar alguém, enfim, é a fantasia realizada de alguém insatisfeito com o próprio mundo. Isso é um conceito básico, primordial para um Isekai. É curioso porque justamente o Isekai é um gênero muito popular lá, porque muitas pessoas se identificam. O Japão, ele tem assim, meio que uma cultura já de homogeneizar muito as coisas. Então as pessoas que frequentam colégios tem que ser sempre de uniforme, as meninas têm que ter determinados cortes de cabelo, tem que ser sempre uma cor de cabelo natural. Você é incentivado a sempre não se destacar. Nas empresas também, o código de vestimenta. Então, realmente, é um gênero popular lá porque muita gente se identifica. Porque quem não quer ser o protagonista da própria história e ser uma pessoa que faça diferença naquele mundo, num mundo que ela possa se destacar, já que na vida real ela não pode. Então, cara, deu muito certo. O Japão, cara, criou tanta história de tantas formas iguais, mas diferentes, né? Por exemplo, aí se a gente pegar Guerreiras Mágicas de Re-Earth, por exemplo, que passou aqui já e que tem as meninas do colégio, que aí sim, elas não se destacavam muito, mas elas também não eram as perdedoras, que no caso dos Isekais mais modernos. Você botar aí pra pensar. É um Isekai também, né? Um Isekai também foi levado para outro mundo de uma forma completamente abstrata. Mas a gente tem, por exemplo, aí um que se destacou muito, principalmente aqui no Brasil, e que já segue uma temática mais tecnológica, que é o Sword Art Online. Que é um Isekai. Que esse trabalha todos os pontos relacionados ao típico garoto que se sente um perdedor, que não tem nada na vida e se afoga no joguinho. Na verdade, eu achei curioso colocarem Sword Art Online aqui, porque tem gente que acha essa uma discussão meio polêmica, se Sword Art Online é um Isekai ou não é. Eu considero que é, porque a consciência, todo jogo acontece ali no videogame. Apesar do protagonista estar deitadinho, bonitinho na cama caminha dele. Mas é o importante, inclusive já que vocês entraram nesse assunto, o que um Isekai normalmente tem? Então a gente tem a pessoa que não se destaca no mundo real. Nós temos uma morte inesperada. Nós temos uma chance de começar num outro mundo que ela vai fazer a diferença. Às vezes não é morte, às vezes a pessoa só é realmente transportada. Às vezes ela é invocada para outro mundo. Bom, olha, mas eu acho que o que é mais comum em todas essas histórias, não vamos generalizar, obviamente, mas eu acho que o mais comum presente em cada uma é que vai ser o herói da lenda, o herói chamado, o herói que vai fazer a diferença e vai salvar aquele mundo. Exato. E o harém. Não, harém não. O harém entra pior que o harém entra de vez em quando. Guerreiras Mágicas. É o harém reverso. Mas é que o Guerreiras Mágicas é o ponto fora da curva, mas 99% de Isekai hoje em dia tem, infelizmente. É que cada uma delas tem um parzinho já, né? Nesse. Não é um harém. Eles não brigam por um cara, né? A Hikaru briga por 2. Então ela tem... A Hikaru tem um harém? Já é considerado. É real isso? Briga mesmo? Eu não sei. Eu não vi. Tem, pô, o Lantis e o Eagle. É verdade. Então é harém, tá. Não, 2 caras é um harém? É harém. Mais do que um, já é. Louco, gente. Tá triste a vida, né? Tá boa a vida dela, isso sim. Queria dizer não. Harém, assim, reverso, que eu posso citar o exemplo, é o My Next Life as a Villainess. All Roads Lead to Doom. Que é a Catarina. Mas essa é assumidamente porque ela vai parar no jogo preferido, que é um otome game, que é justamente você conquistar os caras. Inclusive, você tocou num ponto aqui. É possível da gente classificar hoje, assim, vamos pegar de 5 anos pra frente aí, todo Isekai precisa ter um nome grande? Cara, parece que hoje em dia é pré-requisito, né? É uma obrigação. Antigamente não, era muito mais de boa, mas de uns tempos pra cá, todo Isekai tem nome grande, cara. E é difícil lembrar.
Então, eu acho também. O bom é que eles lançam os diminutivos, né? Sempre. O ReZero mesmo, é ReZero, Start a New Life in Another World. É Por aí. isso? Konosuba, né? O Konosuba é o... Konosuba, é a Thaís verdade. adora. O ReZero qual que é? Eu só chamo de ReZero, na verdade. Eu não chamaria de outra coisa. Mas o Slime, que o Cleiton gosta... That time I got reincarnated as a slime. Mas no japonês nem é tão grande, que tem Tensei Shitara Slime da Taken. E aí acontece, os caras agora já perderam a mão, né? Acho que antigamente eles até escolhiam com uns títulos menorzinhos, mas hoje em dia... Hoje em dia eu tenho um probleminha assim com Isekai, porque parece que é um monte de a mesma coisa. É difícil hoje em dia você pegar um Isekai que ele se destaca, ou que seja diferente, tipo Hayward. Sim. Ou então... É porque a maioria, hoje em dia, eu tenho a impressão de que é um anime em que a pessoa encarna num mundo em que tem o videogame. Tem a subida de level, tem os slimes, você tem Essa ali temática que é complicada. upar. E aí eu dei uma cansada, na bem da verdade. Mas eu concordo com você, eu acho totalmente normal isso, porque realmente tá saturando. Tá chegando num ponto que, cara, você tem, assim, a gente falou de shonen, de shoujo, não sei o que lá. Você pega os animes da temporada, aqui no Japão é dividido em 4 temporadas geralmente por ano, tem a metade da temporada. Aí você cai. De todas as temporadas, não é de uma, de todas elas, entendeu? Esses animes que começam com o personagem principal entrando num mundo de realidade aumentada pra jogar algum game de vida ou morte, vocês acham que poderia entrar numa Já tá questão de começando. Isekai? Por exemplo, Não. aquele sem saída, aquele que eles lutam Tenkushipan? o Tenkushipan, que é no terraço dos prédios. Ele não parece, mas eu acho que ele é um Isekai também. Porque você vai pra um outro lugar, né? Você não consegue voltar É que nem o pra onde Alice você em tá. Borderlands, que é o mesmo lugar e não é o mesmo lugar. Ah, mas o Alice é um Isekai total, né? Então, mas não dá pra saber, porque eles estão no Japão também, ao mesmo tempo. Ah, mas é o Os outro mesmos lugar. lugares, né? Tokyo Revengers. Eu ia muito... Sabe o que eu ia falar? Tokyo Revengers entraria, acho que na mesma categoria de Nuyasha, por exemplo. Porque Nuyasha, querendo ou não, ela tá no Japão ainda, só que ela tá no passado. Mas ela não tá no mundo que é o dela. É o mesmo mundo dela, só que no passado. Não, então, mas não é a realidade que ela está habituada. Exato, só que ela vai... Exatamente, só que é um Isekai. E aí, isso Tokyo configura no como Isekai. Isekai? É Isekai de tempo, Toki. Então. Aí, ó. Então, Tokyo Revengers também é um Isekai. Tokyo Eu sempre Revengers, achei. Erased. Erased. Mas eu concordo, esse é legal falar da Thais ter falado, e só pra gente encerrar, eu concordo que eles precisam dar uma parada. Eu mesmo eu fiquei brincando que hoje em dia eu tô bem mais assim que o Isekai, porque eu realmente tô assim, eu pego o que eu acho que vai ser um pouco diferente. Porque enjoou mesmo, você chega Não, acaba o tema, né? Tipo, tem que ser muito criativo, tipo Muito. da Catarina, né? Que a Tata falou agora no programa, que é a história de uma menina que entra no jogo, mas ela entra no jogo que ela gosta muito de jogar, mas como a vilã, sabe? Tem que ter o twist, tem que ter a mudança de paradigma pra falar, poxa, eu acho que vou dar uma chance. O anime que eu tava curtindo na última temporada, que era o cara que não tem poder nenhum, ele vai fazer uma reforma agrária no... Pelo amor de Deus, Cleiton. Eu achei Não. muito legal, cara, porque o cara, ele simplesmente, o negócio dele é ser administrador do reino. Nossa. É muito legal, É um cara. anime sobre burocracia. Vocês aí julguem se é interessante ou não. Tem um muito meme, legal, é tem um muito meme legal. que existe, sabe? Tem um meme que existe existe anime e mangá de tudo, isso é a prova. Exatamente, isso, muito legal. É muito legal. Ok, gente, depois dessa discussão tremenda, o Mais Geek de hoje vai ficando por aqui e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para não perder nada do que a gente posta lá. A gente espera vocês no Mais Geek e para assistir mais Dragon Ball Super amanhã. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Salário